Salve, tudo bom? A gente aqui do Camec, dessa vez, está fazendo uma aula online de MS 149 para a galera da estatística e do cursão de 2026. Espero que gostem. Então, vamos lá. A primeira questão da prova de 2025, que a gente pegou no nosso banco de provas, essa aí que está na tela, que é a questão 1, provar ou dar um contra-exemplo dessa expressão toda aí. Então, A, B e C são conjuntos, e ele está falando assim, a interseção B menos o C é igual a vazio. Quando isso acontece, isso vai implicar que a união entre A e B menos C é a mesma coisa que toda essa expressão aí. A menos B, união, B menos A, menos C. Então a gente tem que mostrar ou dar um contra-exemplo. Então, vamos lá. A ideia inicial é realmente tentar dar um contra-exemplo. Porque se a gente achar um contra-exemplo, a questão acabou logo aí. Então, vamos tentar encontrar algum conjunto A, B e C, onde dê certo esse negócio de A interseção B menos C ser vazio. E a gente vai ver se realmente isso vai implicar que essas duas expressões são iguais. Então, vamos fazer uma primeira tentativa. Então, tentativa 1. Então, eu vou pegar, por exemplo... Aí você pode pegar qualquer um. Por exemplo, A igual a o número 1, o B igual a 1 e 2, por exemplo. E aí pensa o seguinte, a interseção B é o que tem em comum entre A e B, que nesse caso é 1. E aí quando eu subtrair o C, isso tem que dar vazio. Então a ideia é que o C também seja apenas o conjunto com o elemento com o número 1. Que aí quando eu fizer a interseção B menos C, isso vai dar vazio, certo? Então, vamos ver se quando eu pegar esses três conjuntos, dá certo que essas duas expressões, a união B menos C e essa outra maiorzinha aí na direita, elas vão ser realmente iguais. Então, pensa assim, se eu pego A união B, isso vai ser 1 e 2. E aí quando eu subtrair o C disso aqui, então A união B menos o C, então eu vou fazer o conjunto 1 e 2 menos o 1, isso vai dar um conjunto com o elemento 2, certo? Então, do lado esquerdo, a gente tem apenas o conjunto 2. Agora, vamos ver o lado direito. Então, quando eu pego aqui A menos B, A menos B, união com B menos A, vamos ver o que a gente tem. Então, se eu faço A menos B, então eu estou pegando o conjunto com um elemento, que é o A, e subtraindo 1 e 2. Então, eu estou tirando o 1 e o 2. Como não tem 2, isso não afeta em nada, mas eu vou estar tirando o 1 também. Então, o A menos B, isso é vazio, certo? E a união com B menos A. Então, o B é 1 e 2, eu estou retirando, estou subtraindo o elemento 1. Então, nesse caso, eu vou ter só o 2. E vazio, união com qualquer conjunto, é o outro conjunto, então isso vai ser o conjunto 2. Tá bom? E aí eu tenho que fazer isso menos o C ainda, só que o C é só o conjunto 1 e 2 menos 1, eu teria que tirar o 1 desse conjunto que só tem o 2. Mas como esse conjunto só tem o 2, não tem o 1, na hora que eu subtrair o 1 disso, isso não afeta em nada. Então, essa expressão A menos B, união com B menos A, menos C, também vai ser o conjunto 2. Então, a nossa primeira tentativa de mostrar dar um contra-exemplo, o contra-exemplo, na verdade, ele não funcionou. A gente mostrou que a propriedade aqui deu certo para esse exemplo. Vamos tentar fazer mais uma tentativa. E se essa segunda tentativa de contra-exemplo, também mostrar que a proposição é verdadeira, provavelmente ela de fato vai ser verdadeira, então a gente vai ter que dar algum jeito de demonstrar ela, certo? Então, vamos lá. Vamos tentar pegar um outro exemplo aqui. Então, vou pegar o conjunto A, sendo 3 e 4. O conjunto B sendo, por exemplo, 3 e 5. E aí, vamos lá. Eu quero que A interseção B menos C seja vazio. Se eu faço A interseção B, então o que eu tenho em comum em A e B? É o 3, o número 3. Então, o meu C
tem que ser apenas o conjunto com o elemento, que é o número 3, porque na hora que eu fizer a interseção B menos o C, isso vai dar vazio, certo? Agora vamos lá. De novo, vamos fazer o mesmo passo a passo. Então, o que acontece se a gente faz a união B? Então, se eu unir esses dois conjuntos, eu vou ter 3, 4 e 5, tudo bem? E aí, na hora que eu fizer a união B menos o C, então eu vou pegar esse conjunto 3, 4 e 5 e vou subtrair o 3. Então, a gente vai ter um conjunto com dois elementos, que é o 4 e o 5, beleza? Agora, vamos ver do outro lado. Se eu faço, então, A menos B união com B menos A, então vamos lá, vamos pensar. A menos B, eu vou ter o conjunto 3 e 4, eu vou tirar o 3 e vou tirar o 5. Então, eu vou tirar o 3, então vai sobrar só o 4. E eu não tiro o 5 porque eu não tenho 5 no conjunto A. Então, por enquanto, isso vai ser só 4, união, B menos A, então eu vou pegar o conjunto 3 e 5 e subtrair o 3 e o 4. Eu vou tirar o 3 e o 4, então vai sobrar apenas o 5. Isso vai ser, então, igual a o conjunto 4 e 5. Beleza? E agora eu tenho que subtrair C disso. Só que eu tenho o conjunto 4 e 5, eu teria que subtrair o C é apenas o 3, então eu tenho que tirar o 3 desse conjunto 4 e 5. Mas como não tem 3 nesse meu conjunto 4 e 5, na hora que eu subtrair C disso, isso dá o próprio 4 e 5. Então, de novo, olha o que aconteceu. Esse carinha aqui, que é o A união B menos C, deu 4 e 5, e a parte da direita aqui também deu 4 e 5. Então, de novo, a gente encontrou que, de fato, acontece essa igualdade. Então, provavelmente, a gente vai ter que demonstrar isso, porque provavelmente isso vai ser verdadeiro. Então, vamos tentar demonstrar. Então, vamos demonstrar. Então, ó, o primeiro passo para tentar demonstrar isso é entender que a gente tem uma hipótese. Então, a gente vai partir como verdade que a interseção B menos C é vazio, certo? Então, isso a gente vai tomar como verdade. A gente tem que mostrar essa igualdade aí. Ó, a ideia inicial é enxergar essa expressão aqui que está na direita da minha igualdade. Dá uma olhada em A menos B união com B menos A. Vamos tentar desenhar isso. Ó. Se a gente tentasse desenhar isso, então eu tenho aqui um conjunto A e o conjunto B aqui. O que seria A menos B? Eu tenho que pegar o meu conjunto A e subtrair dele o que o B também tem, que seria esse meio aqui. Então, A menos B é isso daqui. A menos B. E da mesma forma, o B menos A vai ser o quê? Eu vou pegar o conjunto B e subtrair o que tem de A nele, que é esse meio aqui. Então, isso aqui, essa parte daqui, vai ser B menos A. Agora enxerga o seguinte, vocês concordam comigo que isso aqui é a mesmíssima coisa de eu fazer a união desses dois conjuntos? Então, o que seria a união de A e B, né? É pegar tudo, e subtrair, então isso aqui seria A união B, A e B. Isso aqui seria menos a interseção deles. Então seria essa interseçãozinha aqui. Isso aqui é A inter B. Aí, beleza. Então, ó, o que eu posso afirmar? Isso aqui, claro, que não demonstra nada, mas a ideia é que, bom, se precisar demonstrar, você pode afirmar o seguinte, ó. Pega um conjunto, um elemento que esteja aqui nessa expressão, A menos B união B menos A. Então, o que está dizendo pra gente? O X, ele vai pertencer ao A e não vai pertencer ao B, na primeira hipótese, né? Então, ele não pertence a B. Vou colocar um parênteses aqui só para entender melhor. Ou o X, porque esse uzinho de união ele vai significar ou. Então, ou o X vai pertencer a B e não vai pertencer ao A. Certo? Então, essa partezinha aqui significa isso daqui. E essa parte aqui significa isso daqui.
Agora repara o seguinte, o que isso está dizendo pra gente? Então, ou o x tem que pertencer ao A e não ao B ao mesmo tempo, ou ele pertence ao B e não ao A ao mesmo tempo. Então, qual que é a ideia? É como se ele pertencesse sempre a... Então, a todo momento, o x vai pertencer a A ou a B. Então, significa que ele pertence a essa união, mas ele nunca pertence aos dois ao mesmo tempo, tá vendo? Ó? Se o x pertence a A, ele não vai pertencer a B, e se o x pertence a B, ele não vai pertencer a A. Então, ele não vai pertencer a essa interseção aqui. Então, a gente pode afirmar que o x vai pertencer a A, união B, menos A inter B. Beleza? Então, ó, para que eu fiz isso? Para poder afirmar justamente que A menos B união com B menos A é a mesma coisa que A união B menos A interseção B. Beleza. Para que eu fiz isso? Então, ó, eu vou pegar na minha questão, na parte da direita da igualdade, essa parte que diz A menos B união B menos A menos C e vou substituir por... Então, ó, substituindo. Então, essa parte da direita, na verdade, vai ser A união B menos A interseção B menos C. Certo? E o que isso está dizendo para a gente? Se eu pego um elemento que pertence a essa relação aqui, um x que pertence a isso daqui, o que eu estou dizendo? O meu x ele vai pertencer a A união B e não vai pertencer a C, certo? Porque eu estou meio que fazendo essa operação primeiro, depois subtraindo isso. Então a ideia é que eu pegue um x que pertence aos dois conjuntos e tire a interseção de A interseção B e ainda vou tirar o C. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que pegar A, fazer um colchetes aqui, A união B menos o C menos, fazer outro colchetes, A interseção B menos C. Certo? Agora repara que isso aqui, ó, é justamente a nossa hipótese. O que a gente tinha que tomar como verdade? Que A interseção B menos C é vazio. Então, isso daqui é a nossa hipótese. Que isso tem que ser vazio. Então, essa expressão aqui, que a gente tinha no começo, né, que A menos B união B menos A menos C, é a mesma coisa que isso daqui, perdão, né, é a mesma coisa que isso daqui, que por sua vez é isso daqui, e isso aqui é vazio. E na hora que eu pego esse conjunto aqui e subtraio o vazio, eu tenho ele mesmo. É como se fosse na operação da adição, né, nos números reais, como se eu estivesse subtraindo zero. Então, no fim das contas, isso vai ser igual a A união B menos C. E é justamente isso que a gente queria demonstrar, né? Que A união B menos C é igual a A menos B união B menos A menos C. Então a gente chegou que esse carinha aqui é igual a esse daqui, que por sua vez é o A menos B união B menos A menos C. Então assim fica demonstrado a relação que a gente queria mostrar, tá bom? Ó, agora, ó, para nossa segunda questão, ela diz assim: mostrar que o número é divisível por 6 se é par e se a soma de seus dígitos é múltiplo de 3. Então, ó, a ideia é o seguinte: é sempre pensar. Então, isso aqui ó, é um teorema, né? Então, lembra que um teorema é sempre algo assim: é uma sentença P que implica que alguma coisa Q aconteça. Isso também pode ser escrito como: se P acontece, então o que vai acontecer também. Então, a gente chama isso aqui de hipótese, e isso aqui é a nossa tese. O que a gente sempre quer demonstrar é a tese. Aí, o que pode confundir é que no enunciado da questão 2, a gente está trocando a ordem, porque geralmente aparece aqui, né? Se P, então Q. Só que repara que o que vem depois do se é par, se um número é par e a soma dos seus dígitos é múltiplo de 3, então
ele é divisível por 6. Então a gente tem que partir que ele é par, e partir que a soma dos seus dígitos é múltiplo de 3, e chegar que ele é divisível por 6. Tá, beleza. Então, ó, a gente quer chegar que ele é múltiplo de 6. Mas para mostrar que um número é múltiplo de 6, basta mostrar que ele é múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Então, ó, mostrar que um número ele é múltiplo de 6 é a mesma coisa que mostrar que ele é múltiplo de 2 e de 3. Porque na hora que eu fatorar esse número, então seja um número x, ele tem que ser múltiplo de 6. Se ele é múltiplo de 2 e múltiplo de 3 ao mesmo tempo, na hora que eu fatorar ele em números primos, eu vou ter ali um fator 2 e um fator 3. Então imagina que o nosso número múltiplo de 6 é esse x. Na hora que eu fatorar ele em números primos, vai aparecer um 2, porque ele é múltiplo de 2, vai aparecer um 3, porque ele é múltiplo de 3, e os outros fatores primos aqui que eu vou chamar de k. Então, no fim das contas, o x vai ser 6k, então ele vai ser múltiplo de 3. Vou colocar certo aqui. Múltiplo de 6, perdão. Então a ideia é essa. Então, para a gente mostrar que ele vai ser divisível por 6, que ele é múltiplo de 6, a gente primeiro mostra que ele é múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Então, ó, vamos partir do que a gente tem como hipótese. A nossa hipótese é que, então, a nossa primeira hipótese, vou colocar uma bolinha aqui, é que ele é par. Só que isso já dá de cara pra gente que ele é múltiplo de 2, pela definição. Então, nosso número vai ser também múltiplo de 2. Então, a primeira condição foi satisfeita. Então, o resto é a gente mostrar que esse número vai ser múltiplo de 3. Então, para isso, a gente vai usar a nossa hipótese também, que a soma dos seus dígitos é múltiplo de 3. Então, vamos tentar demonstrar que quando isso acontece, o número é múltiplo de 3. Então, pensa o seguinte, ó, vamos lá. Vou escrever aqui, ó. Então, a ideia é que a soma dos algarismos seja 3. Então, vou fazer assim, seja a n menos 1, e assim por diante, até a 1, a 0, os algarismos de x, que é o nosso número. Então, ó, aqui a gente vai usar uma ideia que é a gente vai mostrar a representação decimal de um número. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Imagina que eu estou pegando, por exemplo, o número 123. O que eu posso fazer? Eu posso escrever isso como 1 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10, mais 3 vezes 10 elevado a zero, certo? Aqui a gente está deixando mais evidente os algarismos desse meu número, que é o 123. Então, ó, mais um exemplo, né? Se eu pego 4.532, isso vai ser 4 vezes 10 ao cubo, mais 5 vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes 10, mais 2 vezes 10 elevado a zero, certo? Então, ó, se os algarismos do meu número x são a n menos 1, até o a zero, eu posso escrever o meu x assim, ó. Então, o meu x é igual a n, onde a n vai ser o enésimo mais um algarismo, elevado a 10, ou perdão, elevado a n, mais a n menos 1 vezes 10 elevado a n menos 1, e assim por diante, então seguindo nosso raciocínio, até chegar em A1 vezes 10 elevado a 1, que é o próprio 10, mais A0 vezes 10 elevado a 0, certo? Agora, qual que é a nossa hipótese? É que quando eu pegar o AN, mais AN menos 1, mais A1, mais A0 e todos os outros aqui que estão no meio, isso vai ser um múltiplo de 3. Então, a minha hipótese, então, é que AN mais AN menos 1, mais todos os outros algarismos, isso é um múltiplo de 3. Então, para a gente falar que isso é um múltiplo de 3, a gente escreve que isso aqui vai ser um 3 vezes k, com k pertencente aos inteiros, certo? Então, ó, qual que vai ser o truque? Então, a gente tem essas duas informações aqui. O x a gente pode escrever dessa maneira, e a gente também tem essa informação dos algarismos. O que eu vou fazer? Eu vou tentar deixar
só o AN isolado ali na minha segunda linha. Então, ó, eu vou ter que AN é igual a 3K menos AN menos 1, menos todos os outros algarismos que vão suceder aí, menos A1, menos A0. Agora eu vou pegar esse AN, que é essa expressão toda aqui, e eu vou substituir nesse AN aqui de cima. Então, ó, como que vai ficar? Vai ficar uma coisa horrorosa, mas vai ficar 3K menos AN menos 1, menos todos os outros, vezes 10 elevado a n, e depois você só repete AN menos 1 vezes 10 elevado a n menos 1, mais A1, 10 a primeira, mais A0, 10 elevado a 0, certo? Agora, qual que vai ser a ideia? Eu vou distribuir tudo isso aqui, então vai ficar 3K vezes 10n, AN menos 1 vezes 10n e tudo mais. E eu vou juntar isso aqui. Então, por exemplo, ó, o x vai ser 3K vezes 10 elevado a n, menos AN menos 1 vezes 10 elevado a n, menos todos esses outros aqui, tudo multiplicado por 10 a n. Então, A1 vezes 10 a n, menos A0 vezes 10 a n, e agora todo o restante. Então, AN menos 1 vezes 10 elevado a n menos 1, mais os outros algarismos. Então, essa partezinha aqui virou tudo isso daqui. Tudo bem? Agora, repara o seguinte. Eu posso deixar algumas coisas aqui em evidência. Então, vou deixar aqui o 3K vezes 10 a n. E agora, repara o seguinte, ó. Eu tenho o AN menos 1 aqui, que está sendo multiplicado por menos 10 elevado a n. E eu tenho o AN menos 1 aqui, que está sendo multiplicado por 10 elevado a n menos 1. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o AN menos 1 em evidência. Isso é 10 elevado a n, mais 10 elevado a n menos 1, certo? Eu vou fazer isso com todos os algarismos. Então, eu sempre vou deixar o algarismo em evidência. E aí, o que vai aparecer aqui? Vai sempre aparecer o 10 elevado a n, porque todo mundo aqui está sendo multiplicado por 10 elevado a n, e a sua respectiva potência de 10. Então, ó, isso vai ser sucessivamente. Então, por exemplo, o A1 vai ser menos 10 elevado a n, mais 10 elevado a 1, mais o A0, que está sendo multiplicado por 10 elevado por menos 10 elevado a n, mais 10 a 0. E daí? Então, a gente vai ter essa estrutura aqui. E agora, o pulo do gato é o seguinte. Repara que toda expressão escrita dessa maneira vai ser um múltiplo de 3. Por quê? Ó? Repara o seguinte. Se eu pego, por exemplo, menos 10... menos 10 elevado à terceira, menos 10. Mais 10 no caso. Então, isso vai ser menos 1000 mais 10. Isso é menos 990, se eu não errei conta. Então, isso é um múltiplo de 9. Se eu pego menos 5 mais 10 ao quadrado, isso é menos 100.000 mais 100, que vai ser também menos 9. Isso, se eu não errei conta, eu acho que é isso. Tá, beleza. Então repara que a gente sempre vai encontrar essa estrutura aqui, de vários 9 e acabar com 0, certo? Então, ó, repara o seguinte, o que eu posso fazer, ó, para deixar isso mais claro, eu posso deixar ainda sempre a menor potência de 10 em evidência. Então, ó, 3K vezes 10 AN, mais AN menos 1, em colchetes. Eu vou deixar, por exemplo, o 10 elevado a menos 1 em evidência. Isso vai dar pra gente 10 mais 1, mais... Agora aqui, ó, o A1 eu vou deixar o
10 em evidência, 10 elevado a 1 em evidência. Isso dá pra gente menos 10 elevado a n menos 1, mais 1, mais a zero, já está na forma mais simplificada possível, né? Vai ser menos 10 a n mais 1. Então isso deixa mais escancarado ainda que é um múltiplo de 9, porque eu vou pegar uma potência de 10 e vou estar sempre multiplicando por 9. Aqui eu vou estar pegando um número muito grande aqui, que é uma potência de 10, e tirando 1. Então eu vou ficar com menos 9, 9, 9, 9, que vai ser um múltiplo de 3, né? Porque é um múltiplo de 9. Então esse meu x é igual a 3k vezes 10 a n, mais a n menos 1, vai multiplicar o 10 elevado a menos 1 vezes, nesse caso aqui é o menos 9, né? Menos 9, mais, assim por diante, mais o A1, que vai multiplicar o 10, isso vai ser menos 9, 9, 9, 9. Isso aqui vai aparecer n menos 1 vezes, n menos 1 vezes, e o A0 vezes menos 9, 9, 9, assim por diante. Isso vai aparecer n vezes, vai aparecer n vezes o 9. Então, ó, repara que agora eu posso deixar todo mundo com 3 em evidência. Isso vai ser k vezes 10 elevado a n, mais a n menos 1. E aqui eu vou colocar, do menos 9, se eu colocar o 3 em evidência, eu fico com menos 3. Então fica 10n menos 1 vezes o menos 3, mais a 1 vezes 10 elevado a menos 3, 3, e assim por diante. N menos 1 vezes aparecendo 3, mais o A0 vezes menos 3, 3, 3, e assim por diante. Tudo bem? Então, eu fecho o colchetes aqui. Então a gente chegou, depois de uma conta horrorosa de feia, mas a gente chegou, que o x ele é 3 vezes alguém, que é uma coisa enorme, mas a gente encontrou então, a partir disso daqui, que x é múltiplo de 3. Certo? Então a gente chegou que o x é múltiplo de 3. Lá em cima a gente tinha chegado que ele é múltiplo de 2. Então, no fim das contas, ele vai ser múltiplo de 6, como a gente já tinha concluído lá no comecinho. Então acaba aqui a questão. Tudo bem? Ó, agora a questão 3 pede para a gente mostrar que esse somatório de 2 elevado a i mais 1 dividido por 5 elevado a i é sempre menor que 10 dividido por 3. Aí o somatório vai de i igual a 1 até 1n. Então, ó, a primeira coisa que é bom a gente enxergar é que, na verdade, essa expressão, o 2 elevado a i mais 1 dividido por 5i, isso na verdade é uma PG. Por quê? A gente pode deixar, reescrever essa expressão assim, né? 2 vezes 2 elevado a i, 5i. Então isso vai ser 2 elevado, ou 2 multiplicado por 2 quintos elevado a i. Então, isso aqui é uma PG. Então, quando a gente coloca essa expressão, somatório dessa expressão, a gente está, na verdade, somando termos de uma PG, certo? E a gente conhece uma formulazinha para soma de PG. A soma de PG para os primeiros k termos de uma PG é o primeiro termo, A1, vezes a razão elevado a k menos 1, q menos 1. Tudo bem? Então, onde o A1 é o primeiro termo, que é a razão da nossa PG, que é o 2 quintos aqui, é sempre o número que é a base aqui do meu expoente, e K é o número de termos que a gente está somando. Então, ó, vamos lá. Então, vamos primeiro usar o princípio da indução. Então, o princípio da indução, ele consiste, então, primeiro a gente tem que mostrar um caso base. Então, nesse caso aqui,
o caso base vai ser n igual a 1. Por que n igual a 1? Porque a gente está pegando todos os naturais. Então, o primeiro natural aqui a gente está pegando como se fosse 1. A gente não usa o zero como natural, tá bom? Então, o que acontece? Se eu pego n igual a 1, esse somatório aqui então vai de i igual a 1 até 1, então eu vou ter um termo só, que é quando o meu i vale 1. Então, 2i mais 1 dividido por 5i, isso na verdade é apenas quando eu substituir o i por 1, isso vai ficar 4 sobre 5, que é menor que 10 sobre 3, certo? Isso aqui vai valer, vai valer 0,8 e isso aqui vale 3,333 e assim por diante. Então, o nosso caso base vale. Agora, o segundo passo é a hipótese de indução. Hipótese de indução. A hipótese de indução é o quê? A gente vai supor que essa relação vale para um determinado K natural e a gente depois, no terceiro passo, tem que usar isso para mostrar que isso também vale para K mais 1. Então, a hipótese de indução é supor, então suponha que vale para algum K pertencente aos naturais. Então, o que a gente está dizendo? A gente está falando que quando a gente pegar o somatório de i igual a 1, então começa no 1, até esse k, em 2i mais 1, 5i, isso é menor que 10 terços. Então a gente vai tomar isso como verdade. Tudo bem? Então a hipótese de indução é essa. Agora, o terceiro e último passo é provar para k mais 1. Então a gente tem que mostrar que isso vale para k mais 1. Tudo bem? Repara o seguinte, ó. Então, no fim das contas, a gente quer mostrar que o somatório de i começando em 1 até k mais 1, dessa expressão aqui. Então, o que vai ser isso aqui? Vai ser o 4 sobre 5, mais o próximo seria o 2 elevado ao cubo, dividido por 5 ao quadrado, mais o 2 elevado à quarta, dividido por 5 ao cubo, e assim por diante, até chegar em... Então, o último termo aqui do nosso somatório é o k mais 1. Então, a gente tem que substituir o i por k mais 1. Então, na hora que eu substituir, vai ficar 2 elevado a k mais 2, certo? Porque a gente está pegando o mais 1 e mais 1 vai dar 2, dividido por 5 elevado a k mais 1. Tudo bem? Então a gente tem que mostrar que essa expressão aqui, ela é menor que 10 terços. Essa é a ideia do exercício. E como que eu vou fazer isso? Tem vários jeitos de fazer. Eu vou fazer de um jeito que eu achei mais... Ele não é tão intuitivo, mas eu achei ele legal de mostrar. Que é o seguinte. Pega essa parte aqui da expressão e repara que eu posso deixar o 2/5 em evidência, certo? Se eu colocar 2/5 aqui em evidência, isso vai ficar o quê? 2 ao quadrado por 5, mais 2 ao cubo por 5 ao quadrado, e assim por diante, até chegar em 2 elevado a k mais 1, dividido por 5 elevado a k. E repara que isso daqui é justamente o somatório. Isso daqui é justamente o somatório da minha expressão, 2i mais 1 por 5i, de i indo a 1 até o k, que é o que a gente mostrou na nossa hipótese de indução, né? Então, o importante de mostrar as coisas por princípio de indução é, na hora de você provar para k mais 1, você de alguma maneira usar a sua hipótese de indução. Tudo bem? Então, ó, eu vou escrever o seguinte. O somatório, então, dos primeiros k mais 1 termos da minha PG, que é isso daqui, que também é isso daqui, que também é isso daqui, isso vai ser igual ao quê?
4/5 mais 2/5 do somatório dos primeiros k termos. Então, a gente tem que isso daqui é verdade, certo? Isso aqui agora é um fato mais interessante, que quando a gente pega o somatório dos termos da PG, a gente tem essa fórmula aqui recursiva. Então, sempre que eu quiser, se eu tenho a soma de k termos da minha PG, o que eu faço? Eu sempre pego o primeiro termo da minha PG mais a soma dos k primeiros vezes a minha razão. Isso vai sempre dar a somatória dos k mais 1 termos da minha PG. É uma relação recursiva. E agora, o que a gente sabe? A gente sabe que esse carinha aqui, ele é menor que 10/3, certo? Por conta da nossa hipótese de indução. Então, o SK mais 1, ele com certeza é menor que 4/5 mais 2/5 vezes 10/3. E por que isso é verdade? O meu SK mais 1 é isso daqui, certo? Só que a gente sabe que o SK é menor que 10/3. Então, repara o seguinte, ó, vou fazer aqui no ladinho. Se eu tenho que o SK é menor que 10/3, na hora que eu multiplicar os dois lados por 2/5, eu vou ter 2/5 vezes SK é menor que 10/3 vezes os 2/5. E eu vou somar 4/5 dos dois lados, mais 2/5 SK é menor que 4/5 mais 2/5, 10/3. E esse cara aqui é justamente SK mais 1. Então, SK mais 1 é menor que essa expressão numérica aí, 2/5 vezes 10/3. Tudo bem? Então, o SK mais 1, ele é menor que 4/5 mais 20/15. Isso é 32/15, certo? E repare que isso aqui é quase meio, né? Se fosse 16 aqui, isso seria 1/2, que por sua vez é menor que 10/3, certo? Se a gente calcular aqui, perdão, meio, vai valer 2, né? Se eu fizesse 32 dividido por 15, isso vai dar 2, alguma coisinha, né? 2,1, alguma coisa. Se eu não errei conta aqui de novo, né? Mas então, isso com certeza vai ser menor que 10/3. Por que a gente chegou? Que o SK mais 1 é menor que isso, é menor que o 32/15, que por sua vez é menor que 10/3. Então a gente chegou finalmente que SK mais 1 também é menor que 10/3. E isso conclui a nossa demonstração. Então, só recapitulando, o passo a passo é fazer o caso base, depois você supõe que o que você quer demonstrar vale até um K, e você usa a sua hipótese de indução, isso é muito importante, sempre usar a hipótese de indução, para provar que tal relação também vale para K mais 1. Tudo bem? A gente usou tudo mais e a gente encontrou que o SK mais 1 também, de fato, é menor que 10/3. E isso finaliza a nossa demonstração. Fechou? Ó, beleza. Então agora a gente vai fazer a última questão, tem a letra A e a letra B, que diz o seguinte, ó. Dada a função n dos inteiros de f de x é igual a x² menos 2x mais 3, mostrar se é injetora ou se não, dar um contra-exemplo. Beleza, ó. Então, vamos fazer aqui a 4A. Vamos lembrar o que é uma função injetora. Uma função injetora, então, quando eu tenho uma função que vai de A, vai de A até um conjunto B, uma função injetora é aquela que quando eu pego os meus termos aqui do meu domínio, que nesse caso é o A, eles têm uma imagem única. Então, o que eu quero dizer? A imagem de cada elemento de A é única. Então, isso aqui não seria uma função injetora, certo? Isso aqui não é injetora. Porque eu estou pegando dois elementos de A e estou ligando no mesmo elemento do meu contradomínio. Um exemplo de função que não é injetora é y igual a x². Por quê? Se eu pego x igual a 1, vou pegar melhor, x igual a 2, o meu y é igual a 4, e se eu pego x igual a menos 2, o meu y também é 4. Então, no nosso desenho aqui, o nosso diagrama, é como se eu estivesse pegando 2 e o menos 2
e ligando os dois no 4, certo? Matematicamente falando, como que a gente mostra que uma função é uma injetora? Então, repara o seguinte, a gente escreve o seguinte, ó, sejam x1 e x2 pertencentes ao domínio da minha função, que são os naturais, certo? Se eu pego o f de x1 é igual ao f de x2, isso só pode acontecer se o x1 for igual ao x2. Isso é a definição de... É como a gente mostra que uma função é injetora. Por que isso? Porque imagina o seguinte, ó, de novo, nosso diagrama aqui. Se eu pego a minha função, a minha imagem do x1 e a minha imagem do x2, tudo bem? Eu falo que elas são a mesma coisa, né? Então, nós vamos ter uma só. Então, finge que é igual. Então, se eu tenho o x1 e o x2, eu estou falando que a imagem deles é igual, então eu estaria ligando o x2 e o x1 no mesmo elemento do meu contradomínio. Só que isso não pode acontecer porque ela é injetora. Então a única forma disso aqui acontecer e a função ser injetora é se os dois forem iguais. Porque aí eu vou ter, no fim das contas, só uma setinha que vai estar ligando para um único elemento. Tudo bem? Deu para pegar a ideia? Então, ó, vamos lá. Então vamos tentar esboçar isso. Então a minha função é x² menos 2x mais 3. Então se eu pego f de x1 é igual a f de x2, vamos ver o que a gente vai encontrar a partir disso. Então isso vai ser x1 ao quadrado menos 2x1 mais 3. Isso é igual a x2 ao quadrado menos 2x2 mais 3. Beleza. Então, ó, agora vamos fazer x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado. Agora eu vou colocar o menos 2 aqui em evidência. x1 mais x2 em evidência. Isso não é menos, né? Perdão. Então, x2 e aqui o 3 vai cortar, isso é igual a 0. Então aqui é um produto notável. A gente pode escrever como x1 mais x2 vezes x1 menos x2 menos 2 vezes x1 menos x2, isso é igual a 0. Então aqui eu posso colocar o x1 menos x2 em evidência. Então, x1 menos x2 em evidência. Isso vai ficar x1 mais x2 menos 2 igual a 0, certo? Então, quando eu tenho duas expressões sendo multiplicadas por 0, sendo multiplicadas isso resulta em 0, significa que ou a expressão da esquerda é igual a 0 ou a expressão da direita é igual a 0. Então, isso vai implicar que x1 menos x2 igual a 0, ou x1 mais x2 menos 2 é igual a 0, certo? Então daqui eu tenho que x1 é igual a x2, ok? Então a gente já chegou em alguma coisa aqui que pode ser que mostre que nossa função é injetora, ou a gente tem que ter que x1 mais x2 é igual a 2. Então repara o seguinte, ó, esses dois carinhas aqui, eles fazem parte do meu domínio, e o meu domínio são os naturais. Então o que eu estou afirmando? Eu estou pegando dois números naturais e eles somados têm que dar 2. Então, ó, sempre lembrando que o zero não está incluso nos naturais. Então, quando que isso vai acontecer? Quando que dois números naturais somados dão 2? É quando eu pego 1 mais 1 e isso vai dar igual a 2. É o único jeito disso dar igual a 2. Eu não posso pegar 0 mais 2, porque, de novo, o zero aqui não está nos naturais. Tudo bem? Então, a gente pode escrever como x1 e x2 são naturais, só podemos ter x1 igual a x2, que é igual a 1, para x1 mais x2 igual a 2. Então, a gente chegou de novo que o x1 tem que ser igual a x2
para que isso aqui aconteça de fato. Então, a gente supôs isso daqui, e a gente chegou que o x1 tem que ser igual a x2 e que o x1 tem que ser igual a x2. Então, isso tudo leva a x1 igual a x2. Então, se tudo leva a x1 igual a x2, significa então que a nossa função é injetora. Então, a função é injetora. Tudo bem? Tá. Então, agora para a gente fechar, o item B da questão 4 diz assim: achar um intervalo A, que seja de um Azinho até um Bzinho, com A diferente de B, e um conjunto B, onde a função f de A em B seja bijetora. E a nossa função é se 1 sobre raiz de menos x quadrado mais 4x mais 5. Tá. A primeira coisa que a gente tem que perceber, tem que lembrar, é o seguinte: se a minha função é o quociente, é o quociente de duas expressões, a gente tem que lembrar que o denominador tem que ser diferente de zero. E também, como é uma raiz, o que está dentro da minha raiz sempre tem que ser maior que zero, certo? Porque nos reais ali a gente não usa raiz quadrada de um número negativo. Então, o que a gente vai ver primeiro? Então, vamos olhar para a condição de existência da minha função. Então, condição de existência. Então, qual que é a condição de existência para que isso aqui aconteça? É que o carinha de baixo ali, o que está dentro da raiz, é menos x quadrado mais 4x mais 5, seja maior que zero. Porque se for maior que zero, a gente não vai ter que o denominador ele não vai zerar, certo? O menos x quadrado mais 4x mais 5 não vai zerar. E ele também vai ser maior que zero, então a gente consegue que ele não vai ser negativo. Se ele não for negativo, a gente não vai encontrar uma raiz quadrada de número negativo. Então, o que a gente precisa que aconteça? Que menos x ao quadrado mais 4x mais 5 seja maior que zero. Só multiplicando por menos 1, né? Por menos 4x, menos 5 tem que ser agora menor que zero. E aí, fatorando, a gente encontra aqui x mais 5 e x menos 1. Na forma fatorada, isso tem que ser menor que zero. Então a ideia é que isso aqui é uma parábola, certo? Vou tentar esboçar ela aqui, com raiz em menos 5 e 1. Então como se fosse uma parábola mais ou menos assim. Então aqui é o menos 5 e aqui é o 1. E eu quero encontrar um intervalo onde a minha parábola é menor que zero. Ela vai ser menor que zero aqui. Então um intervalo que isso vai acontecer, a minha condição de existência é cumprida, é quando o x está entre menos 5 e 1. Então, a minha condição de existência diz que eu tenho que pegar um domínio que está entre, então x deve pertencer a menos 5 e 1. Só que ele quer um intervalo fechado. Então, vamos pensar o seguinte: para que uma função seja bijetora, ela tem que ser injetora ao mesmo tempo, que a gente já viu o que é no item A, e sobrejetora. Sobrejetora é quando o meu contradomínio é igual à minha imagem, certo? Então, quando eu tenho esses dois, meu contradomínio aqui, o meu domínio, e todos os pontinhos aqui da minha... Todos os pontinhos, todos os elementos do meu domínio, eles vão ser ligados, eles vão ter uma setinha ligando neles. Então aqui uma setinha e aqui uma setinha nesse daqui. Então, repara que não sobrou nenhum pontinho aqui no meu contradomínio sem ter uma setinha ligando nele. Então, isso significa que a minha função é sobrejetora. Então, ó, pensa o seguinte: a minha parábola ela é um exemplo de função que não é sobrejetora, dependendo do contradomínio que eu pegue. Então, por exemplo, se eu pego uma parábola f de x igual a x quadrado, e eu falo que a minha função vai dos reais até os reais. Então, lembrando que o gráfico da minha parábola de x quadrado é assim, né? Passando pelo zero. Finge que passou pelo zero aqui. E repara o seguinte: ela não é injetora e nem sobrejetora. Por quê? Ó, se eu pego um x igual a 1 aqui
e o x igual a menos 1, eu vou ter a mesma imagem, que vai ser o 1. Então ela não é injetora. E por que ela não é sobrejetora? Porque o meu contradomínio são todos os reais. Então, quando eu pego todos os reais, eu estou incluindo também os números negativos. Mas eu não consigo pegar, por exemplo, o menos 3 aqui e pensar, pô, qual é o valor no meu domínio que vai ter imagem menos 3? Então, é como se eu estivesse pegando meu diagrama aqui, o menos 3 está aqui no meu contradomínio, e eu preciso encontrar algum elemento que a setinha ligue no menos 3. Só que isso não acontece, né? Porque a minha função x ao quadrado, a minha parábola só está definida aqui para a parte positiva do meu eixo y. Então, eu tenho que também tomar cuidado em quais valores de x eu vou pegar. Então, repara o seguinte, ó. Se eu pego, por exemplo, no meu gráfico aqui mesmo, né? Se eu pegasse, por exemplo, esse intervalo aqui, ó, que começa daqui até aqui, mais ou menos. Essa função seria, assim, injetora e sobrejetora. Por quê? Todos os meus valores de x que estão aqui, eles vão ter uma única imagem para eles, certo? A imagem que eu estou ligando, ela tem um único elemento do domínio que liga nela. E ela também vai ser sobrejetora, porque aqui eu vou pegar um contradomínio que está aqui, então deixa eu fazer um desenho maior, né? Então se eu pego aqui essa minha parábola, se eu pego, por exemplo, só esse intervalo aqui, ó, esse intervalo, então eu vou ter esses pontos aqui, que vão ligar aqui no meu eixo y, eu vou pegar como contradomínio só esse pedacinho de reta aqui, eu não vou pegar todos os reais. Isso vai fazer com que a minha função seja bijetora. Porque agora, se eu pegar aqui o meu contradomínio é só isso daqui, só esse pedacinho, todos os elementos todos os números desse meu pedacinho da reta vão ter um número, vai ter algum número aqui no meu domínio, e quando eu pegar na minha função, vai ligar no meu eixo y, certo? Então a ideia é que eu pegue algum valor aqui que seja depois do meu vértice, certo? Porque se eu pego, por exemplo, um intervalo aqui, que vai passar pelo meu vértice, na hora que eu pegar um valor de x aqui, ele pode coincidir com o mesmo valor de y que eu tenho do outro lado, certo? Então a ideia é ver aonde que o meu vértice está e pegar algum intervalo que esteja depois do meu vértice, ou antes do vértice, tanto faz, eu vou pegar depois, tudo bem? Aqui eu troquei, né? Perdão. É menos 5 e mais 1. Aí já ia fazendo caquinha. De menos 1 a 5, tudo bem? Então, repara o seguinte, primeiro vou calcular o vértice. Então, lembra que o x do vértice, a fórmula dele é menos b sobre 2a. Isso dá pra gente que o meu vértice é igual a 2, certo? Então, tentando esboçar um pouquinho melhor a minha parábola, vou esboçar aqui no cantinho. Ela vai ser algo mais ou menos assim. Mais ou menos, né? Aqui é o menos 1, é uma raiz. Aqui é o 5. E aqui, mais ou menos, é o nosso vértice. Então, ó, eu vou pegar, por exemplo, os valores que... Vamos pegar, por exemplo, do 3 até o 4, certo? Se eu pego do 3 até o 4, eu vou ter esse domínio aqui, então meu domínio seria de 3 a 4, e a minha imagem, a gente vai ter que calcular ela aqui. Então vai ser algo mais ou menos assim, certo? Então, ó, e você poderia pegar qualquer domínio aqui. Então eu estou escolhendo, por exemplo, você poderia pegar do 2 até o 4, do 2 ao 4,5, do 2,1 até, sei lá, 4,9. Tanto faz. Eu vou pegar 3 e 4 porque são números naturais, bonitinhos, dá mais fácil de fazer a conta. Então, ó, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou pegar meu domínio. Então, vamos escrever aqui, ó. Então, podemos tomar o domínio como qualquer intervalo entre, então vou pegar do meu vértice até o 5 para ser injetora.
Então, de novo, esse argumento aqui vai refletir aquela parte que eu disse de quando você pega um intervalo que passa pelo seu vértice, necessariamente a gente vai ter algum valor aqui que vai coincidir com a minha imagem, certo? Então, se eu pego um intervalo que está depois ou antes do meu vértice mesmo, se eu pegasse, por exemplo, do 0 até o 1, eu teria só valores que não iriam coincidir a imagem. Então, vai acontecer que ela seja injetora. Eu decidi pegar depois porque sim. Então, vamos tomar como sendo do 3 até o 4. Mas, de novo, poderia ter pegado qualquer um. Então, a gente já encontrou o nosso domínio. Agora, o nosso contradomínio, a gente tem que encontrar, então, quais são esses valores 3 e 4, que aí quando eu jogar na minha função, eu vou ter aqui e vou ter aqui. Então, eu tenho que encontrar esse pedacinho aqui, porque aí todos os meus valores aqui de x vão estar definidos nesse pedacinho aqui. Então, ó, como a minha função ela é contínua, tudo bonitinho, basta eu só calcular os extremos do meu intervalo, porque aí eu consigo o intervalo inteiro, e esse intervalo inteiro eu já sei que ele vai ser a imagem da minha função. Tudo bem? Então, para encontrar o contradomínio, basta calcular. Então, os valores do intervalo que eu peguei é 3 e 4, então eu vou calcular a função em 3 e a função em 4, certo? Então, lembrando que a nossa função é essa aí, essa coisa horrorosa aí, 1 sobre raiz de menos x quadrado mais 4x mais 5. Então, na hora que eu calcular f de 3, isso vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de menos 9, certo? Menos 9 mais 12 mais 5. Novamente, se eu não errei conta, é isso aí, certo? 4x, é isso aí, né? Espero não estar errado. Isso vai ser 1 sobre... Então, menos 9 mais 12 dá 3, mais 5 dá raiz de 8. E aí você pode simplificar isso como 2 raiz de 2, se você quiser, ou ainda raiz de 2 sobre 4, se eu não errei conta. E f de 4 vai ser 1 sobre raiz de menos 4, mais menos 16, mais 16 mais 5, isso dá 1 sobre raiz de 5, ou se você quiser, então, raiz de 5 sobre 5, certo? Só conferir se eu não errei conta alguma. Espero que não. Então, se eu pego isso aqui, fica menos 9, mais 12, mais 5, 17, dá 8 mesmo. Então, repara que da própria imagem, né, eu posso da própria parábola, eu posso ver que quando eu pegar o f de 3 e o f de 4, então aqui fica o f de 4 e aqui fica o f de 3. Então, o meu contradomínio, que seria o meu conjunto B, vai de 1 sobre raiz de 5 até raiz de 2 sobre 4. Certo? De novo, se eu não errei conta, espero não ter errado, mas é isso. Bom, foi isso. Obrigado pela atenção. Até mais.